Bom dia, dia 7 do nosso desafio Mentalidade Próspera. Confesso que eu tinha preparado um exercício para vocês, mas hoje de manhã eu senti no meu coração de reforçar uma coisa que é muito importante, que nós já fizemos lá no dia 4. Mas que eu preciso reforçar o poder disso para vocês. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima e eu tinha um sonho de criança, bem da minha infância, eu nem sabia por quê, de conhecer Lisboa, de conhecer Portugal, de visitar o Santuário de Fátima. Mas, ao longo da vida, ao longo dos desafios, das dificuldades que vão surgindo ao longo do caminho, corre o risco de você, assim como aconteceu comigo, de você desanimar, de você esquecer dos seus sonhos de infância, de você esquecer dos seus sonhos de adolescência. E por que eu estou falando isso com você? Porque nós fizemos essa atividade lá no dia 4, que é a visão positiva de futuro, que é realizar o nosso quadro dos sonhos, que é conseguir visualizar a vida que eu desejo ter. E talvez, assim como eu, você não dê tanta importância para esse exercício. E eu vim aqui hoje, deixei de lado a outra atividade que eu tinha preparado para vocês para reforçar isso. Se você não fez o quadro dos sonhos, como você deseja a sua vida perfeita, faça. Tire um tempo e faça. Visualize qual é a casa, os lugares que você quer visitar, como é a casa que você deseja, o carro. Não sei o que você deseja. Mas faça, escreva, desenha, imprima, coloque aí na tela do seu celular, tem uma pasta no Pinterest, ou mande imprimir, cole na cartolina. Assim como diz lá em Abacuque, para que fique nítido, para que assim que você olhe, você consiga enxergar e saber para onde você está caminhando. Isso é muito importante, gente. Vocês não têm noção do poder desse exercício. Porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E algo que para mim foi essencial foi que depois de todo o processo que eu vivi, de depressão, de todas as dificuldades, eu nem mais tinha sonho. Talvez isso esteja acontecendo com você. A realidade do dia a dia, a falta de merecimento, os desafios que você enfrenta hoje, talvez financeiro, te impede de visualizar os seus sonhos. Então a gente aprende a sonhar pequeno. A gente aprende a sonhar quando sonha, né? Quando sonha, a gente sonha pequeno na medida do que a gente acha que a gente tem possibilidade de realizar. Mas eu preciso te contar uma coisa, Deus não faz nada pela metade. Nós somos filhos e filhas desse Deus que é imensamente generoso. E não existe limitação para ele. Quem nos limita, quem limita a nossa vida, quem limita a nossa visão somos nós. Quem limita esse senso de pertença a toda essa abundância, a toda essa prosperidade que existe, somos nós. Como diz lá na passagem da Bíblia, vê se o passarinho acorda preocupado que vai amanhecer, se vai ter o que comer ou não. Olha o lírio do campo, como se veste. E as preocupações nos fazem ter uma visão limitada de nós mesmos, dos nossos sonhos e muitas vezes de Deus. Muitas vezes de Deus. E hoje, quando eu fui rezar de manhã, e desde ontem que eu estava assim com o coração bem quentinho de lembrar que hoje era dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, eu me lembrei, do quão foi importante lá em 2020, na minha jornada de volta à vida, porque eu achava que eu não ia fazer 34 anos e fiz. Eu achava que não tinha saída para aqueles problemas que eu vivia lá e tinha, e tem, sempre tem. Que eu resolvi voltar a viver, que eu resolvi entrar nessa jornada de autoconhecimento. E talvez esse desafio aqui tenha sido o seu primeiro passo, outras talvez já estão mais avançadas. Mas o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, ele é constante. Nós estamos aqui em constante evolução. E nós não podemos limitar a nossa visão. Nós não podemos
ficar satisfeitos, estagnados. Estagnados, que satisfeito é uma coisa, estagnado é outra. Limitar a nossa visão é outra. Então, quando eu entrei nessa jornada, que todos os meus mentores até hoje, todos, sem exceção, de 2020 para cá, eles falam a mesma coisa, de você ter o quadro dos sonhos, de você ter uma visão do seu futuro, de você ter o quadro da sua vida perfeita, a visão positiva de futuro. Todos eles falam isso. Todos os livros que eu li, bem antigos, né? Napoleão Hill e tantos outros, falam que a gente tem que olhar para a nossa vida e tudo que a gente conquista, a gente tem que ter um desejo ardente. E você pode traduzir esse desejo ardente para fé, para força de vontade, para entusiasmo, mas você precisa aprender a desenvolver dentro de si essa habilidade de olhar para a sua vida, de escrever os seus sonhos, e mesmo que hoje ele pareça impossível, escreva, não limita. Quem te limita é você, quem me limitava era eu. Nunca na minha vida eu pensei que em outubro de 2023 eu estaria lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, conhecendo esse lugar, podendo rezar lá, sentindo aquela energia. E eu vou colocar a foto aqui para vocês, vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Nunca que lá em 2020, antes de 2020, eu ia me permitir sonhar de novo. Eu tinha esquecido desse sonho de criança. Eu tinha esquecido. E eu escrevi os meus sonhos, mas eu não lembro de ter escrito ele lá em 2020. Eu reescrevi o sonho de ir para Portugal em 2022. Então eu passei o 2023 inteiro. E depois de 2024 é 2 anos, é pouco tempo, gente. É muito pouco tempo para a realização de um sonho. E se eu falar que eu entrei em janeiro de 2024 sabendo que eu ia realizar esse sonho, é mentira. Eu realizei esse sonho em menos de um mês. A decisão de ir para Portugal, a decisão de ir para Lisboa, ela aconteceu quase que de uma semana para outra, com 15 dias. Porque Deus opera o extraordinário na nossa vida. E é necessário eu querer, eu ter esse desejo ardente, essa vontade, esse anseio, essa visão. Então, se você não fez a visão da sua vida perfeita, faça. E se você olha para a sua vida, para a visão que você fez da sua vida perfeita e acha que pode ser muito mais, escreva. Não limita, não se limite. Não limite a conta bancária que você tem hoje, porque o extraordinário acontece. Não limite o conhecimento, a visão que você consegue hoje. Tudo que a gente deseja já existe. A abundância, a prosperidade, tudo já existe. Se eu não tenho acesso é porque eu ainda não conheço. Eu ainda não me permiti. E eu tô trazendo esse exemplo de Lisboa para vocês, mas eu tenho outros exemplos. E todas as vezes que eu me perco, todas as vezes que eu bato cabeça é porque eu esqueci da minha visão. Todas as vezes que eu entro num lugar de dificuldade é porque eu tomei decisões que não estavam alinhadas com a vida que eu deveria, com a vida que eu havia desenhado para mim. Ou às vezes porque eu quero um atalho. Todas as vezes que eu bati a cabeça desde então, que eu tomei decisões erradas, que eu me frustrei, foi porque eu tinha perdido a visão que Deus tinha me permitido ter. Eu tinha me desviado do projeto inicial. Então, nesse dia de hoje, faça a sua visão, faça o seu mapa da vida perfeita. Vai lá no Pinterest ou no Google, tira imagens. Se você nunca viu, não consegue imaginar, vai lá e pega a imagem. Eu precisei reaprender qual é o carro dos meus sonhos.
Eu não tinha sonho, eu não sabia nem a comida que eu gostava mais, eu não sabia a cor que eu gostava mais, eu não sabia o estilo de música que eu gostava mais, porque eu tinha me perdido de mim mesmo. Então eu precisei construir em mim, construir essa visão positiva de futuro, construir em mim novos sonhos, construir novos sonhos para minha vida. E foi isso que eu fiz. E o carro que eu desejo, ele nem tinha por aqui. E agora, onde eu vou, eu vejo. Onde eu vou, eu vejo. E toda vez que eu olho para aquele carro, e é uma chave que uma pessoa que tem mentalidade próspera precisa desenvolver, é que eu não posso invejar a pessoa que tem aquele carro, aquela casa, ou que fez aquela viagem que eu tanto gostaria. Eu preciso abençoar. Toda vez que eu critico, eu fico longe de realizar. Toda vez que eu julgo, que eu condeno, eu fico longe de realizar. Eu fico longe de realizar. Eu preciso olhar para aquela pessoa e sentir alegria no meu coração. É fácil? A gente treina, a gente aprende. Que para mim não era fácil também, não. E eu me lembro um dia que eu fui em Itaperuna, que eu me esbarrei com o abençoado do carro. E eu falei, nossa, que coisa mais linda! Eu abençoo você, eu abençoo o seu dono, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo o gosto. E eu fui falando, igual uma maluca, sozinha no meio da rua. E quando eu olhei, o dono do carro estava dentro do carro, né? E ele ouviu. Mas não é sobre ele, é sobre mim. É sobre o meu sentimento. É sobre a minha visão de mundo. É sobre como eu me sinto diante das pessoas que têm sucesso. Eu nunca vou ter dinheiro se eu acho que quem tem dinheiro é mau, é corrupto, é robô de alguém. Eu nunca vou conseguir ter um casamento feliz se eu olho para aquele relacionamento que aquelas pessoas estão felizes e eu penso que aquilo ali é falsidade, que é só para as pessoas verem que é um personagem. Entende? Eu nunca vou conseguir chegar no físico perfeito se eu olho para alguém que tem aquele corpo ideal e eu julgo, eu critico, eu condeno. Aprender a admirar. A gente só sente inveja porque a gente sabe que se no fundo, se eu me esforçar, se eu dedicar, eu também consigo realizar. Eu também consigo realizar. Entendem? E nesses 21 dias nós estamos fazendo essa construção da nossa mentalidade. Estamos desconstruindo, é igual reformar a casa, sabe? Tirar as paredes do lugar, arrancar o embolso para construir uma nova visão, para construir um novo lugar, uma nova casa. Então nós estamos desconstruindo crenças, desconstruindo uma mentalidade limitada, escassa, que faz com que eu não me sinta merecedora de realizar os sonhos, que faz com que eu não me sinta merecedora de viajar, de conhecer novos lugares, de ir em determinados restaurantes. Estou citando essas coisas, mas só você sabe dos seus sonhos. Para mim, isso há tempo atrás era supérfluo. Hoje eu adoro. Entendem? Mas a gente precisa se colocar em movimento. A gente precisa trazer para nós essa visão de um Deus abundante que não me criou para escassez e para pobreza, mas me criou para que eu viva todos os dias o meu melhor potencial. Para que eu acredite que eu sou filha e filho amado dele. E que se ele criou tantos esses lugares lindos, maravilhosos, é porque eu posso conhecer. Ele não escolheu, esse meu filho vai sofrer, esse meu filho vai ser próspero. Não. Ele nos dá o livre-arbítrio, a escolha. E como diz a palavra, conhecereis a verdade, ela vos libertará.
A sua vida é de acordo com o que você consegue enxergar, de acordo com a sua visão. Então é necessário trocar os óculos, trazer uma visão positiva. Lembra que ontem o exercício era fazer uma prece, uma bênção, um decreto sobre a sua vida? Positivo. Então, a minha viagem em Fátima, Portugal, eu desejo que ela sirva para você de inspiração. É para você e para mim também, porque hoje eu me emocionei imensamente quando eu fui rever aquelas fotos, rever aquelas imagens, e eu senti de novo aquela alegria, aquela emoção. E é com essa alegria, com essa emoção de que já é real, que eu escrevo os meus sonhos, que eu escrevo a minha visão de vida perfeita, que eu acredito que eu posso alcançar. E se eu ainda não acredito, eu vou treinar a minha mente. Eu vou olhar para aquela imagem quantas vezes forem necessárias até que ela se torne natural para mim. Combinados? Se você não fez a visão da vida perfeita, faça. Se você fez uma visão limitada de acordo com o que você ganha hoje, vai refazer. Vai refazer e vai botar o extraordinário. A meta extraordinária é aquela que não depende de você, que você confie que tem algo muito maior, que para mim é Deus, que rege todas as coisas, que comanda tudo e que pode fazer tudo, 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 sem exceção. É o extraordinário. Isso é viver o extraordinário. Todos os dias no meu Instagram eu coloco: hoje o dia vai ser extraordinário. E não é para vocês, é para mim. É o decreto que eu faço para mim, que hoje o dia vai ser extraordinário. E assim a gente vai mudando a nossa mentalidade e vai se permitindo viver o extraordinário de Deus. Viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Um grande beijo. Que Deus abençoe seu dia. Abençoe sua família e que você se permita se sentir filho e filha amada dele e sonhar alto. E ter uma visão de futuro, uma visão da sua vida perfeita bem incrível, sabe? Bem incrível. É isso que eu desejo. Um grande beijo, um ótimo dia.